a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém, irmãos? Podeis assentar. Para quem está estranhando um pouquinho a nossa programação, tem muito jovem aqui fazendo tudo, é jovem pregando, jovem dízimo de oferta, é que nós estamos vivendo esse mês de agosto, o mês da juventude. E aí, o que rola é que os jovens da igreja, os adolescentes da igreja têm a oportunidade e o privilégio de estar conduzindo toda a estrutura da igreja durante todo esse mês, durante todos esses 30 dias. E é por isso que você está vendo toda essa movimentação diferente. Nós temos um tema que é VIP, mas não é VIP desse VIP pop que a gente vê por aí não. É VIP de vivendo intensamente o propósito. É tempo de viver intensamente o propósito. Deus tem nos colocado num contexto de recomeço, de novo começo. E Deus tem um novo começo para o teu propósito também. Mas para você entender o propósito, primeiro você tem que entender o destino. Porque o propósito é chegar num destino. E você precisa descobrir qual é esse destino, entender no Senhor qual é esse destino que o Senhor quer te levar. Amém? Nessa hora eu queria chamar a nossa pregadora, que vai estar ministrando aqui a palavra para a gente hoje, a Carla Mello, pode vir para cá. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos orar e abençoar a vida da Carla nessa hora. Vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Deus, mais uma vez, Pai, eis aqui, Senhor, a vida da Carla, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Pai, que os Teus olhos de fogo, Senhor, estejam sobre a Tua filha, Pai, incendiando o coração dela nessa hora, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Dá intrepidez à Tua filha, Senhor, para que ela possa ministrar a Tua palavra, Senhor, com ousadia, Deus, com afinco, Senhor, com vontade, com verdade, Senhor, porque é assim que o Senhor deseja fazer, Pai, nessa noite. Dá-nos também, Pai, corações, Senhor, contritos e quebrantados, Senhor, para receber essa palavra, Deus. Capacita a Tua serva, Senhor. Usa ela, Senhor, para destravar, Senhor, vidas, propósitos aqui nessa hora. É assim que nós, como igreja, Senhor, abençoamos, Senhor, a vida da Tua filha. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nossa, como está cheio. É motivo de muita honra, muita felicidade de estar aqui diante de vocês, tendo essa oportunidade de ministrar os corações de vocês. Só Deus sabe a alegria que é de poder se colocar nessa posição de servir vocês, de trazer a palavra de Deus para vocês. Eu fico muito feliz porque Deus sabe do meu coração e sabe o quanto eu amo falar da palavra, o quanto eu amo pregar, o quanto eu amo ensinar as pessoas sobre aquilo que o Senhor me ensina, sobre aquilo que Ele me faz entender. Enquanto eu preparava essa palavra e me preparava para hoje, para este dia, o Senhor falou muito forte ao meu coração enquanto eu orava de que essa noite é uma noite diferente. Enquanto eu orava, o Senhor falava que essa noite é noite de cadeias serem quebradas, é noite de libertação, é noite de pessoas que estão presas em cativeiros serem libertas, serem soltas desses cativeiros que um dia foram colocadas. Então, fica atento aí, irmão, porque essa noite é noite de libertação para a tua vida, é noite de libertação para a tua casa. Se tu aceita, se tu recebe essa palavra que vem do alto para a tua vida. Aleluia! Amém. A gente vai passear um pouco hoje na palavra. Então, a gente tem um tema base que é 2 Timóteo, capítulo 2, mas eu não vou me atentar a lê-lo. Eu gostaria, nesse momento de orar, gostaria que toda a igreja se colocasse de pé.
Nesse momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça em reverência à presença de Deus. Que você levasse os seus pensamentos diante de Deus. Que você colocasse nesse momento diante de Deus seus problemas, suas aflições, aquilo que permeia na sua mente, aquilo que tira o teu sono. Gostaria de, nesse momento, enquanto eu estiver orando, que você juntamente comigo ore, levante a sua voz e clame a Deus. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas essa noite é noite de resposta, essa noite é noite de libertação, de transformação. Então, enquanto eu estiver orando, eu gostaria que você juntamente comigo orasse, clamasse e colocasse diante de Deus os teus propósitos, o teu clamor, aquilo que mexe no teu interior, que sacode as tuas estruturas. Estarei orando e peço que você juntamente comigo levante um clamor diante de Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti nessa noite eu clamo pedindo para que o Senhor traga resposta essa noite, Pai. Eu clamo pedindo para que o Senhor traga entendimento daquilo que o Senhor quer tratar conosco essa noite, Pai. Vai quebrando cadeias, vai dissipando, Pai, todo demônio que impede do Teu agir neste lugar, Senhor. Mente cativa, Senhor, traz agora para louvor a Tua glória. Mentes cativas para o centro da Tua vontade, Pai. Não há nenhuma força, não há nada de ordem física ou espiritual que irá impedir do Senhor liberar daquilo que o Senhor já determinou que vai derramar neste lugar nesta noite. Então eu declaro no nome de Jesus, com a autoridade que está sobre mim, do sangue do Cordeiro, eu declaro sobre a tua vida que ministérios sejam desabertos, desencadeados, que mentes sejam curadas, almas libertas, cativeiros quebrados. Oh, eu oro, Senhor, pedindo, Pai, resposta essa noite, Senhor. Que o Senhor possa encontrar corações hospedeiros na Tua palavra. Que o Senhor nesta noite possa encontrar corações que se dobram à Tua palavra. Que o Senhor venha quebrar toda resistência, porque não há nenhuma resistência que possa se interpor ao que o Senhor já determinou que irá fazer essa noite. Então quebra cativeiros, traz libertação, traz cura, traz renovo, traz restauração, Senhor. Traz tudo aquilo que o Senhor disse que traria, Senhor. Traga cura, traga perdão no nome de Jesus. Amém, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Como foi dito aqui, podem se sentar. Como foi dito aqui, o tema dessa noite, o tema desse mês, na verdade, se chama VIP. Vivendo intensamente o propósito. E o que Deus ministrou ao meu coração referente àquilo que Ele queria tratar conosco essa noite é a seguinte coisa: entender como devemos nos posicionar para viver esse propósito. Então aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a palavra que Deus colocou no meu coração para tratar com toda a igreja essa noite é como viver esse propósito. E eu pedindo ao Senhor que Ele ministrasse comigo, que Ele me dissesse aquilo que Ele queria falar. Ele me fez destrinchar esse tema. Então hoje você vai entender o que é viver de forma intensa o propósito. Vamos começar primeiramente pelo propósito, pela palavra propósito. O que é propósito? Qual é o propósito de Deus para minha e para a sua vida? E a resposta é simples: glorificar o nome de Deus. Então o propósito, o destino do Senhor para as nossas vidas está totalmente atrelado a glorificar o nome dEle. E nessa noite o Senhor vai trazer direção, vai trazer visão daquilo que está fora do propósito dEle nas nossas vidas. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4,
em diante, vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, basicamente, o propósito de Deus para mim e para a sua vida é convergir em Cristo, seja de ordem terrena ou espiritual. Aquilo que o Senhor já predestinou para as nossas vidas. O propósito que o Senhor tem para mim e para a sua vida está atrelado a glorificar o nome dEle. Então, já entendemos o que é o propósito. O que é viver esse propósito? É viver de acordo com a vontade de Deus. É viver de acordo com os sonhos e planos de Deus para as nossas vidas. E tudo que estiver fora disso está fora do propósito. Seguindo, ele me revelou e me deu entendimento da palavra vivendo. Vivendo intensamente um propósito. Já entendemos que o propósito ele tem que ser ligado à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nossas vidas, e agora entenderemos como viver. E aí que tá, como viver intensamente o propósito. Primeiro, é necessário morrer para viver. Como assim? Contraditório. Se eu quero viver, como eu tenho que morrer para viver? Mortificação da carne. É necessário matar a nossa carne, é necessário matar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos projetos, se queremos viver os propósitos de Deus de forma intensa para nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer assim, no versículo, eu não sei qual é o versículo, mas acho que eles vão colocar aí. Diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Aqui Paulo vai instruir Timóteo a como ele deve se posicionar para viver o propósito que Deus predestinou para a vida dele. E ao longo dessa carta, Paulo vai dar alguns conselhos para Timóteo de como ele deve se portar, como um varão que se apresenta de forma aprovada diante de Deus, do que não tem do que se envergonhar. E em algum momento ele vai falar assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Que regras são essas? O Senhor me deu essas regras. O Senhor falou comigo sobre 3 regras que nós, como cristãos, devemos seguir para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. A primeira regra, se você quer viver o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida de forma intensa, renunciando. Mateus 16, 24 vai dizer assim: disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, o que eu entendo? Eu entendo se eu quero seguir os propósitos de Deus, viver de forma intensa o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Primeira regra: renúncia. E o que seria isso, Carla? Que tipo de renúncia? O que seria renunciar a si mesmo? Suas vontades, seus costumes, seus desejos, seus sonhos, seus projetos, seus achismos, a sua razão.
as suas opiniões formadas que você adquire ao longo da sua vida, renúncia. Então, o que eu entendo, se eu quero viver o propósito de Deus, eu preciso morrer. E morrer de que forma? Morrer para as minhas vontades, para os meus sonhos, para os meus desejos, para tudo aquilo que vai colidir com a vontade de Deus, para tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Segunda regra, submeter-se aos processos. A gente quer tudo no agora e no já. Não entendemos que para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, é necessário passar pelo processo. Ninguém foge do processo. Ninguém foge. O que seria processo? Processo é processar. Processar o quê? E Deus falou comigo: Carla, quando eu te ponho no processo, quando eu ponho os meus filhos no processo, eu quero processar algumas coisas que não podem continuar na caminhada. O que seria esse processar? Processar o orgulho, processar o ego, processar a vontade de querer fazer a sua vontade, não a de Deus. Processar a insubmissão. Fazer a gente ser obediente à voz de Deus, obediente ao nosso Criador, aquele que nos criou. Somos criaturas, mas por muitas vezes queremos ser donos da nossa vida, donos do nosso destino. Só que para viver intensamente o propósito de Deus, é necessário abrir mão de tudo isso. E o Senhor falou comigo em Deuteronômio 28, 8, onde o Senhor leva Israel para o deserto. Os desertos que o Senhor nos coloca é para forjar em nós um caráter de obediência e de dependência. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Então, muitas vezes o Senhor nos coloca em processo, nos submete a desertos e a gente se questiona: por que eu, Deus? Por que comigo? Não entendemos que quando o Senhor nos submete a grandes pressões, quando o Senhor nos submete a processos, a desertos, é porque Ele quer nos forjar para algo maior. Ele quer forjar o nosso caráter. Ele quer forjar a tua dependência, até onde tu vai, até onde tu escuta, até onde tu obedece. Então, algumas circunstâncias se levantam para ver até onde você é fiel a Deus, para provar se você está pronto para receber aquilo que Ele quer derramar sobre a tua vida. E vai dizer o seguinte, o tema diz assim: a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Lembre-se de como o Senhor... Versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E eu, refletindo sobre isso, eu pensei, estamos vivendo isso. A nossa quarentena são esses 40 dias que o Senhor colocou Israel para passar no deserto. É um tempo que estamos vivendo onde o Senhor está querendo forjar as nossas raízes, aonde ela está apoiada, se é na areia ou se é na rocha que é Ele.
E aí vai dizer mais: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Esse é o propósito que o Senhor tem pra gente. É uma boa terra. Que tem o quê? Que tem fontes e riachos, tanques de águas. Só que antes de você chegar no seu destino, antes de você chegar no propósito que o Senhor tem determinado para cada um aqui, Ele primeiro vai te submeter aos processos. Então, se você quer viver de forma intensa os propósitos do Senhor, primeiro, renuncie. Segundo, se submeta aos processos do Senhor. E terceira regra para quem quer viver intensamente os propósitos do Senhor na sua vida: seja dependente. Já falamos sobre renúncia, já falamos que é necessário se submeter. Por muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, quer fazer do nosso jeito, quer pegar atalhos para chegar mais rápido. Meu irmão, o máximo que você vai conseguir com esses atalhos é sair arrebentado. Não adianta, quando Deus te pega, quando Deus te santifica, quando Deus te separa, não adianta querer criar atalhos, querer fazer do seu jeitinho. Deus põe no prumo. Não adianta, querido. Eu queria até chamar alguém aqui para eu dar um exemplo. Alguém pode vir? Pode vir você? Do que acontece. Eu falei aqui sobre renúncia e eu citei aqui que Jesus vai dizer: aquele, pois, que não renunciar a si mesmo, por amor de mim, não pode me seguir. E ele vai dizer mais: aquele que vier para ganhar já perdeu, mas aquele que, perdendo, ou seja, negando a si mesmo por amor de mim, já ganhou. Então é necessário perder. E o que seria perder? Renunciar. É perder o controle da tua vida. E ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim. É necessário ter entendimento de que ele vai na frente. É ele que guia o caminho e não você que guia o caminho para ele. Você vai ser Jesus. Aleluia. Amém? Recebe elogio, né? Amém, aleluia. Digamos que Gabi é Jesus. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, eu tenho que saber a minha posição quando eu escolho caminhar com Deus. Aquele que quiser vir após mim tem que entender que você vem atrás, querido. Tem que entender que nessa jogada, nessa caminhada, quem manda é Ele. Você obedece. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer dar o nosso jeitinho. Calma aí, Jesus. Deixa eu dar. Eu sei. Tenho o quê? 19 anos, mas eu sei.
O Senhor é eterno. O Senhor é antes da gente ser. O Senhor já é. E a gente quer mostrar para Ele como que faz. Quer dar o nosso jeito, os nossos atalhos. E aí eu me interponho à frente dele e digo, não, eu sei jogar esse jogo. Eu sei como faz. Eu sei como acontece. Deixa comigo. Você acha mesmo que Deus vai interferir? Ele deixa. Para ver até onde você vai. Ele cruza os braços e fica, tá bom, filha, faz como você quer. E ele fica só te observando. Pode ir. Mas eu tô aqui, tá? Para quando você entender que é do meu jeito. Tô aqui te esperando. Para quando você entender que sou eu que mando na sua vida. Tô aqui te esperando. Para quando você entender que nada na sua vida vai andar, porque sou eu que guio esse caminho. Tô aqui te esperando. Para quando você entender que a tua vida é minha, eu tô aqui te esperando. Para quando você entender que não há nenhum outro caminho além do meu, tô aqui te esperando. Tô aqui te esperando, tá, filha? Pode ir. E o homem cria o seu próprio caminho, mas a palavra vai dizer que ao homem parece bom, mas o fim é de morte. E você sai por aí criando os seus caminhos, vivendo da sua maneira, do seu jeito e esquecendo da manhã. Só que o amanhã chega, querido, e chega rápido, chega depressa. E hoje você chora por consequências dos seus próprios atos. E culpa Deus. Só que Deus deixa você ir. Mas Ele não vai com você. Então o que você faz é consequências suas. Ele não te respalda nesse caminho que você cria para a sua vida. Você vai sozinho. E aí tem um monte de gente amargurada, um monte de gente triste com Deus, se questionando, Deus, por que comigo? Por que dessa forma? Por que tá assim? Por que tá assado? É porque não se submete aos processos de Deus. E Ele está aqui esperando você. Ele está aqui esperando. Querida, é em vão lutar contra Deus. A gente cansa. É em vão lutar contra as vontades de Deus. Às vezes Deus até deixa você ir um pouquinho, afrouxa a corda e deixa você caminhar. Se divertir um pouco. Ir por aí pelo mundão, pelas noitadas. Fazer do seu jeito. Mas saiba que para cada atitude que você toma fora da direção de Deus, há uma consequência. E chega. Pode se sentar. Obrigada. Então, por muitas vezes é dessa forma, querido. A gente quer cobrar muito de Deus, só que Deus trabalha com princípios. Ele não vai fazer enquanto você não fizer primeiro. Ele não vai fazer enquanto você não renunciar primeiro. Ele não vai fazer enquanto você não se submeter primeiro. Ele não vai fazer enquanto você não depender completamente dele primeiro. E nessa hora eu gostaria que você trouxesse à sua mente aquilo que você tanto clama diante de Deus. Aquilo que você tanto pede a Deus. Às vezes você ora a Deus pela sua família. Ah, Deus, minha família está assim, minha família está assada. Só que você nunca vê Deus agindo a favor. Parece que está fechado os céus.
Às vezes você ora por uma relação, pelo seu casamento, às vezes é seu marido ou a sua esposa que precisa se consertar, que precisa ser salvo. Só que, querido, Deus não vai fazer nada com pessoas à sua volta sem antes fazer primeiro em você a obra, primeiro é contigo. E aí a gente fica perdendo tempo lutando com Deus, porque não faz, porque não acontece. Mas o que você está fazendo? Qual a tua posição diante de Deus nisso tudo? Então é necessário se submeter aos processos. E após se submeter aos processos, o Senhor vai te levar a uma dimensão de aprender, porque demora. Essa nossa mente demora a se sujeitar, a entender que a gente tem um dono e que a gente não é dono da nossa vida. Então a terceira regra para quem quer viver os propósitos de Deus é ser dependente dele, é andar na visão que ele te dá, é andar abaixo das palavras que ele libera sobre a tua vida. E Deus me deu um versículo para tratar isso em relação a ser dependente. Está em Ezequiel 37, Vale de ossos sequíssimos. Versículo 3. Vai dizer assim: Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Aqui, o Senhor, através do Espírito, pega Ezequiel e leva ele até o vale de ossos secos. Como eu disse no início, por muitas vezes, e eu creio que essa quarentena é um deserto de Deus para os teus filhos. Eu creio que esse é um tempo oportuno de preparo da tua igreja, de preparo, de adornar a noiva para o grande dia e para a grande batalha que está por vir. Então Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel até o vale de ossos sequíssimos. Não era só seco, era sequíssimos. Quase pó. E faz uma pergunta a Ezequiel: Pode porventura, filho do homem, esses ossos voltarem a reviver? E Deus ministrando no meu coração sobre essa palavra, Deus me disse que quanta gente que está aqui dentro de um vale, quanta gente que Deus submeteu a passar pelo vale e está vendo os ossos secos e está achando que não tem mais esperança. E Deus falou no meu coração: Carla, tem gente enterrando os ossos sem antes saber a visão que eu tenho para esses ossos. Tem gente enterrando os ossos sem antes me consultar se é para enterrar os ossos. E Deus vai perguntar: Ezequiel, porventura pode esses ossos tornarem a vida? E Ezequiel vai se colocar numa posição de dependência e vai dizer: ó soberano Deus, tu sabes, Senhor, tu sabes. Nessa hora Ezequiel foi dependente de Deus. Mas o Senhor me falou que tem gente aqui que, se deparando com os ossos, já está pegando os ossos e enfiando para debaixo da terra, sem consultar a Deus antes, sem antes pedir direção a Deus do que fazer com os ossos. É gente se vendo diante de uma crise, diante de uma situação que acha que é irreversível, e achando que não tem mais jeito.
e quer fazer do seu jeito, e olha, e não vê esperança, e quer enterrar os ossos. Mas Deus está falando: profetiza, profetiza, profetiza. Irmão, quando você não tem entendimento de se colocar na dependência de Deus, você bota os pés pelas mãos, você faz burrada. Porque foi o que eu respondi para Deus. Eu falei: Deus, se fosse eu, no lugar de Ezequiel, eu enterrava. Se eu estivesse na posição de Ezequiel, vendo aqueles ossos sequíssimos, e Deus me falasse: Carla, pode ser feito algo com isso? Eu diria: não. É melhor enterrar logo. Não tem mais jeito. Mas não foi isso que Ezequiel disse. Ezequiel falou: tu sabes. Ele foi dependente de Deus. Para ele poderia não ter mais esperança, mas ele botou na conta de Deus: é contigo. Tu me botou nesse vale, tu me responda nesse vale. Eu quero resposta, eu quero visão, eu quero direção. Tu sabes. Ele diz: profetiza. Profetiza. Qual é o teu vale? Deus manda te perguntar essa noite: qual é o teu osso? Que tu já enterrou. E não era para enterrar, era para profetizar. Qual é o teu osso? Ministérios enterrados. Dons espirituais enterrados. E Deus está: corre, desenterra, profetiza. Qual é o teu osso? Qual é o nome do teu osso? Pensa aí agora, qual é o nome do teu osso? É o marido que não se converte? Profetiza. Profetiza. Tem gente enterrando o marido já. Não tem mais jeito, Deus, está seco demais. Profetiza! É gente olhando para o filho e dizendo: Deus, é muito rebelde, não tem jeito. Profetiza! Não enterra o garoto não, não enterra a menina não, profetiza! Abre a boca e profetiza! O que é sonhos enterrados? Qual é o nome do teu osso? É o sonho? Profetiza. Qual é o nome do teu osso? Qual é o nome do teu osso? Qual é o nome do teu osso? Muita gente enterrando muita coisa que não é para enterrar, porque não pede direção a Deus antes. Porque não se submete a Ele antes. Porque não consulta a Ele antes. E aí vai se precipitando, vai fazendo do teu jeitinho. E mata aquilo que Deus tem propósito. Enterra o que Deus está mandando profetizar. Qual é o nome do teu osso? Essa noite Deus quer desenterrar sonhos aqui. Essa noite Deus quer desenterrar casamentos aqui. Essa noite Deus quer desenterrar ministérios que um dia foram enterrados. Deus quer desenterrar esta noite. A visão do Senhor é diferente da nossa. Por isso se faz necessário ser dependente. A nossa visão é aqui, querido. A nossa visão é apenas aqui, é o vale, é só o osso. É limitada. A gente está aqui embaixo, no vale, olhando os ossos. E está assim: não tem jeito, 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 não tem jeito. E Deus está aqui de cima dizendo: vem para cá.
porque a minha visão é diferente da tua. Eu olho tudo aqui de cima, eu sei o início, começo e fim. Vem aqui para cima. O Senhor nessa noite está te convidando a sair da tua visão e vir para a visão dele aqui do alto, porque é diferente. E daqui de cima a realidade é outra, porque ele já viu o futuro. Por que você não consulta aquele que conhece o teu futuro? Querido, está feito já. Como foi dito aqui no domingo, você não foi feito do acaso. O Senhor te criou, te moldou, te separou, te santificou para fazer a vontade dele. E para cada um aqui já existe um propósito determinado. Você só precisa acessar esse Deus, pedir visão a esse Deus, para que Ele revele para você qual é o propósito dele para a tua vida. É muita gente perdida na casa de Deus, por não saber o propósito. Mas por que não sabe o propósito? Porque não é dependente, não consulta aquele que é dono dele. Sabe, eu gosto muito de uma música da Laura Salgueles, que Deus falou muito comigo ao meu coração, que é basicamente assim: sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sobre o meu olhar. Agora é só você me entregar. Sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sobre o meu olhar. Agora é só você me entregar. Olha o que o Senhor te diz: coisas tão lindas e belas estão se aproximando, anime o coração, eu intervirei por você. Coisas tão lindas e belas estão se aproximando, anime o coração, eu intervirei por você. Ele intervém, querido. Só que para ele intervir, você tem que ser dependente. Deus está te chamando, sobe aqui, filha. Vem ver daqui de cima a vista, filha. Tudo está sobre o meu olhar. Agora só falta você me entregar. Se entregue. Entrega o controle da tua vida. Para de querer se interpor à frente de Deus. Para de se interpor naquilo que Deus quer fazer na tua vida. É por isso que as coisas não acontecem. Porque você não entrega no altar de Deus. Mas por que não entrega? Porque não confia que Ele é capaz de fazer aquilo que você pede. Então você quer dar teu jeito. Falta fé, falta confiança no Deus que servimos. A gente vem à casa de Deus, fala que Ele é o nosso Senhor da nossa vida, clamamos a Ele, Ele nos escuta, e a resposta para a tua oração essa noite é entrega. É gente vivendo luta com o marido em casa, com a esposa em casa, com o filho em casa, e quer resolver na força do próprio braço, quer discutir, quer abrir a boca, e Deus está mandando falar: entrega. Querido, quando você abre a sua boca, já era. Você já toma a frente do que Deus quer fazer.
Quando você põe a mão, já era. Aí é quando Deus para e deixa você ir. O Senhor quer fazer a gente ter entendimento de que para Ele realizar, para Ele fazer, se faz necessário pôr nas mãos dEle. A palavra de Deus vai dizer que a sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. O que isso quer dizer? A tola, por que a tola destrói com as suas próprias mãos? Porque ela quer botar a mão para fazer do jeito dela. E por que a sábia edifica? Porque ela, aqui ó, tete a tete com Deus. A guerra dela não é contra o marido, a guerra dela não é contra amigos, a guerra dela não é contra os filhos. É Ele Deus, é Ele Deus. Oração, é Ele Deus, é Ele Deus, é Ele Deus. Entregar no altar de Deus, pôr na mão de Deus, é se pôr na dependência, em oração, esperando o que Ele venha fazer, guerreando em oração para que Ele venha agir. E às vezes, para Ele agir, fazer aquilo que você quer, Ele primeiro vai fazer a obra em você primeiro. Ele primeiro vai processar algumas coisas do seu caráter que não convém continuar, para que Ele realize o propósito dEle na tua vida. Então é necessário, submeta-se aos processos, seja dependente, abra mão. Uma vez eu lembro que eu estava no Instagram e eu vi uma foto do nosso pastor Meirelles ajoelhado. Era uma arte que ele estava, era a foto dele ajoelhado. E eu lembro que eu parei nessa foto e fiquei olhando. E olhando para essa foto, eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu olho para o pastor aqui e eu fico pensando em tudo que ele viveu, no testemunho dele. Fico aqui pensando no passado dele, todas as coisas que ele viveu e aonde o Senhor o colocou agora, né? E o que o Senhor tem para a vida dele é grande, né? Para essa igreja é grande, né? Qual é o segredo, Deus? E Deus me respondeu, sabe o quê? Ele é dependente de mim. Que a chave, que é o segredo para que eu possa te exaltar, seja dependente. Ele é dependente de mim, Carla. A dependência em Deus faz com que Ele realize em nós coisas extraordinárias. Faz com que Ele confie nas nossas mãos grandes destinos. Deus não vai confiar nada na mão de homem nenhum que não depende dele primeiro. Não adianta. Não adianta. E aí, olhando para essa foto, Deus falou comigo. Sabe por que ele está onde ele está hoje? E sabe por que ele vai chegar muito mais além? Sabe por que eu vou levar ele muito mais além? Porque ele depende de mim. E enquanto ele depender de mim, muito mais além eu vou levar ele. E assim é, querido. É entender que se você não for dependente, não tem como Deus trabalhar. É entender que se você não for dependente, não tem como Deus tirar, não tem como Deus podar, não tem como Deus cortar. Quando você é dependente, você se põe numa posição de vulnerabilidade diante de Deus. A dependência é uma resposta que você dá para Deus, dizendo, Deus, é contigo, faz o que você quer com a minha vida. Só que poucos estão dispostos a isso. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a realmente dar 100%, a realmente entregar tudo para Ele e permitir que Ele faça a grande obra.
O nosso Deus não é pequeno, o nosso Deus é grande, grandes coisas Ele tem para nós. Só que só vai viver o propósito, só vai viver aquilo que Deus predestinou para a sua vida quem se submeter, quem for dependente. É muita gente morrendo com propósitos dentro de si. Eu vi uma vez esse dia no Instagram, um vídeo de um pregador falando o lugar mais rico do mundo, onde que é o cemitério. Por quê? Porque ele, todos os dias, morre pessoas com sonhos que não foram realizados. Todos os dias morrem pessoas que enterram dentro de si ministérios que não foram realizados. Todos os dias morrem pessoas que enterram junto com elas sonhos de Deus que não foram realizados. Então, querido, Deus tem grandes coisas para mim e para a tua vida. Só que você e eu só iremos alcançar quando nos colocarmos na posição de dependência. Ele não divide a glória dele com ninguém. E quando ele se prontifica a querer trabalhar nas nossas vidas, é para fazer coisa grande, é por completo. E por que ele pede o controle? Para quando a obra estiver completa, você e as pessoas possam olhar e dizer: não fui eu, foi ele que fez em mim. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. E às vezes você está barganhando com Deus sobre algumas coisas que você tem orado, jejuado, clamado, mas você não tira a mão. Está orando, mas está assim com Deus, lutando. E Deus está abrindo mão. Abre mão, porque enquanto tu não abrir mão, eu não consigo trabalhar, porque você já está trabalhando do teu jeito. Ele não disputa lugar com ninguém, meu filho, ele é Deus. Você acha mesmo que Deus vai perder tempo lutando com você? Ele deixa você fazer sozinho e fica esperando para ver até onde vai. E aí reclama, é o que eu falei aqui, reclama. Não dá, querido. Entrega, solta. Tá te fazendo mal, tá te machucando. Quanta gente aqui presas em cativeiros da alma, que precisam ser libertas. Mas essa escolha para ser liberta depende de você unicamente. É gente magoada com a igreja. É gente magoada com familiares. É gente magoada com palavras que foram lançadas que não condiz com quem você é. A palavra de Deus é clara ao dizer que quando você não libera perdão, no seu coração brota a raiz de amargura. Ou seja, você passa por etapas. Se você não perdoa, vai nascer no seu coração uma raiz de amargura. E se ainda assim você não liberar perdão, o Senhor permite que venha demônios perturbar você. E aí tem muita gente perturbada. Tem muita gente com depressão. Às vezes muita gente com ansiedade. E não entende o porquê. Muita gente com síndrome de pânico e não entende o porquê. Às vezes, querido, é falta de um perdão que você não libera. E isso cria um cativeiro. E desse cativeiro você tem que escolher sair. E como você escolhe? Perdoando a quem um dia te feriu. A palavra também vai dizer que se você não perdoa o teu irmão, Deus também não pode te...
E quem é aqui que não carece de perdão de Deus? Qual de nós que não depende do perdão de Deus? Então perdoa, querido. Abre mão. Solta essa corda porque está te machucando. Quem é que você tem que liberar perdão hoje? Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está trazendo à tua memória pessoas que um dia te feriram, que te causaram feridas profundas e você não consegue liberar perdão. Mas eu declaro no nome de Jesus que nessa noite você vai sair daqui liberto, porque nada vai impedir daquilo que o Senhor já determinou que irá acontecer nesta noite, não só neste lugar, mas na tua vida. Solta, querido. Tá perdendo tempo. Tem gente que por não liberar perdão tá com a vida travada, bagunçada. Solta. E aí a gente fica assim, não, mas me fez muito mal, me machucou demais, não merece meu perdão. Querido, perdão sem dar para Deus, falar com Deus. Deus, eu libero essa pessoa da minha vida. Não adianta, enquanto você não abrir mão, enquanto você não perdoar, Deus não pode fazer nada a teu favor. Por isso que Paulo vai dizer, não se embaraça com as coisas dessa terra civil. Não se embaraça, Timóteo, não se embaraça. E Deus está falando, não se embaraça. Não se embaraça com as fofocas. Não se embaraça com disse-me-disse. Não se embaraça com controvérsias. Não se embaraça. E como é que a gente se embaraça? Como é que a gente trava? É quando a gente não liberar perdão. Um dos pontos. Travou. Deus não vai agir enquanto você não liberar perdão para o teu irmão, ou seja, para quem for que tiver te machucado. Ou às vezes você é o causador da ferida. Às vezes é alguém que você feriu e que você precisa pedir perdão. Cede, querido. Corre. Porque no plano celestial está tudo pronto, tudo feito. Teu destino está pronto. Mas depende muito mais de nós do que de Deus. A gente fica num pede. Isso é coisa de bastardo. Isso é coisa de gente que não entende ainda como que Deus trabalha. Gente que ainda não compreendeu as regras de Deus. Gente que ainda não entendeu como deve correr. E aí aqui Deus vai dizer, a visão do Senhor é diferente da nossa. Por isso se faz necessário ser dependente dEle para ser guiado pela tua voz. Mesmo diante do vale, com os ossos sequíssimos, havia esperança para aqueles ossos. Então ainda há esperança para o teu osso também. E a palavra vai dizer que a carne, um osso foi se juntando com outro osso, carne sobre carne. Só que aí faltou o espírito. E Deus novamente vai dizer, profetiza, abre a boca e profetiza, filho do homem. Então, querido, desenterra, para de enterrar e começa a profetizar. E agora a terceira palavra, intensamente. Eu pesquisei traduções, sinônimos do que seria a palavra de intensamente, e eu achei uma bem interessante que falou muito comigo, que é a intensidade é a ideia de profundidade. Então, se eu quiser trocar a palavra intensidade por outra, eu posso trocar por profundidade.
E aí seria vivendo profundamente o propósito. Para viver o propósito do Senhor, é necessário ser profundo em conhecimento de quem Ele é. Quer viver o propósito de Deus para a tua vida? Se aprofunda em conhecer quem Ele é. Porque, querido, vai vir tempestade, vai vir vale, vai vir deserto, vai vir tudo. E se tu não souber o Deus que tu serve, o que Ele é capaz de fazer, tu cai. Tu não sustenta. E vai dizer, porque para viver o propósito do Senhor é necessário ser profundo no conhecimento de quem Deus é. Senão, não vai sustentar o caminho. Está achando que é fácil? Não é fácil, querido. Se levanta, há levantes, há demônios, há pessoas usadas para impedir que você chegue no alvo que é Cristo e no alvo que o Senhor já determinou para você. Então, se você não se aprofunda de forma intensa em conhecer que Deus é esse e o que Ele é capaz de fazer por você, você não sustenta a caminhada. Não suporta. Porque vem afronta. É batalha. A gente chega assim na igreja, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente pensa assim, não, agora tá tranquilo, as lutas vão diminuir. Querido, é porque Deus quer gerar em você uma guerreira, um guerreiro. E o inimigo vai fazer de tudo para impedir que os planos do Senhor sejam realizados na tua vida. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te manter cativa em feridas que ele vai ocasionar em você. O inimigo, ele vai fazer de tudo para impedir que você não tenha uma família estruturada. O inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha uma vida próspera. O inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha um filho salvo, um filho liberto. De tudo. Então se faz necessário conhecer profundamente quem é Deus, se você quer viver intensamente esse propósito. Sem o conhecimento, sem a revelação de quem Deus é, não há nada. Não há envio, não há realização de propósitos, não há nada. E foi dito isso aqui, o nosso líder, Juan, usado por Deus, chegou a comentar sobre isso, que Deus não vai enviar ninguém sem antes se revelar. Porque se faz necessário a gente primeiro ter o entendimento do Deus que está nos enviando. Porque quando Ele nos envia, querido, Ele nos envia para a batalha. E se eu não sei esse Deus que me enviou, e se eu não conheço o poder e glória que Ele tem, se eu não conheço o que Ele é capaz de fazer, eu não sustento. A revelação do seu poder é a garantia do Senhor. Então Ele primeiro vai se revelar como forma de garantia para quando você for enviado. Para quando ele te enviar para o propósito que Ele já determinou para você. Então não perde tempo, querido. Quer viver o propósito de Deus? Secreto, intimidade, profundidade. Porque nesse lugar que Ele vai revelar a glória dEle, que Ele vai revelar o que Ele é capaz de fazer através de você. Essa é a garantia do Senhor para o seu envio. É como se fosse Deus dizendo: filho, deixa eu primeiro mostrar quem sou para você. Porque eu mostrando quem sou, eu respaldo o percurso. Então
deixe Ele te mostrar quem Ele é. Se permita conhecer mais intimamente esse Deus que você diz servir. Porque quando você conhece o que Ele pode fazer pela tua vida, Ele respalda o caminho que Ele te envia. A garantia, a segurança quando Ele se revela. Quando vierem as adversidades, dificuldades, tempestades e problemas contra você, você irá avançar, querido. Por quê? Eu sei do que Ele é capaz. Então eu avanço. Pode vir deserto, pode vir vento, pode vir vale, pode vir tempestade. Eu avanço. Por que você avança, Carla? Porque eu sei o Deus que me enviou. Eu conheço o Deus que me enviou. Eu sei que o meu Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Conhecer a Deus vai respaldar o caminho do propósito que Ele tem para a tua vida. Você tendo conhecimento do poder de Deus sobre a sua vida, você terá o entendimento de que absolutamente nada pode se interpor naquilo que Ele já predestinou na tua vida. O grande problema não é querer parar por não se achar capaz. Não é esse o problema. Porque tem muita gente parando no meio do caminho, porque se questiona: Deus, eu não sou capaz, eu não consigo chegar, é grande demais o que o Senhor tem para mim. O problema não está em você achar que você não é capaz, mas é a falta de revelação, de entendimento de que Ele é capaz. É Ele que te envia, é Ele que te respalda, é Ele que te sustenta, é Ele dá garantia durante o percurso. E a gente fica lutando na nossa mente com Deus: não dá para ir, é grande demais para mim, o que o Senhor tem para minha vida é muito grande, não sou capaz, sou indigna. A gente precisa entender que Ele não faz por nós, mas apesar de nós. E o que seria apesar de nós? Apesar de sermos fracos, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos miseráveis, Ele faz. Porque Ele é capaz. Ele faz apesar daquilo que a gente seja, Ele faz. E tem muita gente perdendo o propósito por não ter esse entendimento. Querido, não é Ele que te envia, não é você que se envia, é Ele que te envia. Não é você que se respalda, é Ele que te respalda. Não é você que se autoprotege, é Ele que te protege. Não é você que se auto-livra, é Ele que te livra. Não é você que se auto-resguarda, é Ele que te guarda. Ele é fiel para fazer aquilo que Ele determinou que faria. E tem muita gente com muita luta na cabeça, pensando: Deus, como que eu vou conseguir fazer? Como que eu vou conseguir chegar nesse destino? Porque está olhando para si. Olha para Deus, querido. O problema todo é esse: a falta de revelação do que Ele pode fazer. A palavra vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que é aperfeiçoado. O que seria ser aperfeiçoado? É justamente isso, ser aprofundado. Tá ligado, ter entendimento do que Ele é, do poder dEle, do que Ele pode fazer por você e através de você. Então abra mão dos seus pensamentos, abra mão de dizer que você não é capaz, porque não é você que se envia, é Ele que envia.
Eu gostaria nesse momento de pedir que toda a igreja se colocasse de pé. Estarei pedindo pro som colocar uma música que Deus ministrou no meu coração. Que vocês saiam daqui nessa noite alimentados, com o entendimento daquilo que o Senhor quer de vocês. Essa palavra, esse louvor, ele fala sobre dependência, e nessa noite é o que Deus espera de mim e de você. Dependência. E enquanto o louvor estiver sendo tocado, você pode, se você quiser, se pôr aqui na frente. Você que sente que... Oh, glória a Deus. Se é o Senhor, deixa Ele te tocar. Se é o Senhor, deixa Ele te moldar. Será para o teu crescimento. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, você que Senhor. entende que tem cativeiros que precisam ser quebrados, vem aqui na frente. Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem lhe ter por perto. A obra depende do seu Criador. Oh, glória. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. O Senhor está curando, o Senhor está libertando essa noite. Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele refazer tudo novo. Se coloque na mão dEle novamente. Quem sabe cantar, canta. Faz desse louvor a tua oração nessa noite. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Deixa Ele quebrar o orgulho, querido. As resistências da tua alma, querido. Tem mais gente que precisa pôr o osso no altar do Senhor. Tem mais gente. Tem mais gente com o osso na mão. Solta o osso. Entrega, querido, no altar de Deus o teu osso. Você consegue entender? Você não manda em você. Abra a mão. Se põe na mão de Deus. Você é um vaso. O vaso não pode contender contra o oleiro. Porventura pode o vaso contender com aquele que o criou? Dependente de ti, Senhor. Eu sou.
Deus querido e amado, queremos viver o teu propósito, Pai. Queremos ser dependentes de ti. Queremos aprofundar na intensidade contigo. E nessa noite eu sei que muitos que estavam vivendo fora do teu propósito vão ajustar o caminho. Meu Pai, muitos que estavam na tua frente vão passar para trás do Senhor agora. Vão entender que quem dirige, quem puxa é o Senhor. Vão entender que é o Senhor que faz tudo. Que o Senhor pode. E muitos nessa hora, com as dificuldades que têm vivido, está dizendo: tu podes. Tu podes. Tu podes. Tu conheces o coração de cada um que está aqui no teu altar prostrado, cada um que permanece no seu lugar, mas entende perfeitamente qual a tua direção. E quantos que sabem exatamente a tua direção e também sabiam exatamente que estavam no caminho errado, ou no propósito errado. Ou muitos que estavam ali dizendo: estou vivendo o propósito, mas está faltando intensidade, está tudo na marginalidade, só molhando os pés, e os ossos prontos para serem enterrados. Meu Deus, eu te peço que o Senhor ministre algo agora do céu em cada coração, porque eu sei que cada um é um propósito contigo, e o Senhor tem um propósito para cada um. Revela, se revela, Deus, porque só poderemos ir depois do Senhor ter se revelado para nós. Eu estou aqui hoje ministrando, porque um dia o Senhor revelou para mim. Eu estou hoje no meio de uma caminhada, porque um dia o Senhor disse: vai, e o meu respaldo é o Senhor. Que assim seja, o Senhor seja também o respaldo de cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados um pouquinho. De repente você sabe que o propósito de Deus para a tua vida é andar com Ele, é servir a Ele, é fazer a vontade dEle.